Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Como vai você? A música da minha vida, Que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Eu estava fazendo uma reforma na minha casa, mas o pedreiro que eu havia contratado não mexia com pintura, de modo que ele acabou me indicando um amigo seu. Combinamos então que ele pediria para o moço vir falar comigo já no dia seguinte. Até porque eu não queria ficar esperando, estava querendo terminar o serviço o mais rápido possível. Na última hora, acabei decidindo pintar a casa inteira, até porque já fazia algum tempo que tinha sido pintada pela última vez. O tal rapaz veio realmente falar comigo, acertamos o preço, o material, e deixamos tudo acertado já para o dia seguinte. E ele, de fato, bem cedinho, no dia seguinte, compareceu. Lembro que eu estava tomando o café da manhã quando ele chegou. E, para minha surpresa, não veio sozinho. Tinha uma moça a seu lado. E olha, que mulher bonita, meu Deus do céu. Simplesinha, dava para ver que era uma moça bem humilde, mas linda, 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 linda. No que fui recebê-los à porta, não consegui tirar os olhos daquela criaturinha tão bela. O Zezinho, o pintor, já foi falando. Tudo bem, doutor? Pois então, como a gente combinou, já viemos pronto para meter a mão na massa. Se o senhor quiser, já podemos começar. Ele naturalmente notou que eu não tirava os olhos da moça, pelo que já foi se explicando. Então, essa aqui é a Janete, a minha esposa. Ela me ajuda na pintura. Foi só naquele momento que parece que eu saí daquela espécie de transe. É sua mulher? Mas ela sabe lidar com pintura também? Se ela sabe, sabe até melhor do que eu. Com ela não tem tempo ruim, não. Na verdade, ela só me ajuda, né? Ela pinta os cantinhos, os rodapés, enquanto eu lido com o grosso da pintura. Para não perder tempo. Olha, juro que eu nunca fui de cobiçar mulher alheia. Nunca fiz isso em toda a minha vida. O máximo que pode acontecer é eu achar a mulher bonita, dar assim uma olhadinha. Só que com aquela moça foi uma coisa assim mais forte. E principalmente naquela situação, o marido dela ali era meio constrangedor. Tentei disfarçar, mas o fato é que não consegui. Fiquei olhando para ela, dava uma volta dentro da casa, voltava, dava uma disfarçada. Repito, apesar da aparência assim de moça humilde, linda, linda demais. Os traços bem delicados, os lábios bem desenhados e aqueles olhos claros então, meio esverdeados, meio cor de mel, simplesmente lindos demais. Eu moro sozinho nessa casa já faz algum tempo, praticamente 3 anos. Tive minhas namoradas, meus rolos durante esse tempo, mas nunca fui casado. E desde que a minha mãe faleceu, me viro sozinho mesmo. Não tenho empregada, apenas uma diarista que vem deixar a casa mais ou menos organizada na quinta-feira. É uma vez por semana e estamos conversados. No resto, eu vou me virando sozinho mesmo, do jeito que dá, até porque passo mais tempo fora do que propriamente dentro de casa. Naquela manhã, no entanto, apesar de ser um sábado e eu ter de dar expediente, acabei não indo trabalhar. Achei melhor ficar em casa mesmo, para ir acompanhando o serviço do pintor, lhe passando as coordenadas, dando um palpite aqui, outro ali. Se bem que, no fundo, confesso que quando vi que ele estava acompanhado daquela menina, e tendo ficado tão impressionado do jeito que eu fiquei mais empolgado com ela do que propriamente com as indicações que eu daria a ele. Tudo bem que era sua esposa,
Tudo bem que não é direito ficar cobiçando a mulher alheia, mas é aquela coisa, né? Olhar não tira pedaço. E ela era tão bonita, tão delicada. Aquele jeitinho humilde dela, em vez de enfeiá-la, ou sei lá, pelo contrário, parece até que a deixava ainda mais bela. Foi nesse dia, aliás, por coincidência, que eu escutei pela primeira vez esse programa. Tão logo começaram o serviço, a Janete ligou um radinho que ela havia trazido e sintonizou exatamente na música da minha vida. Por conta da correria do dia a dia, eu nunca fui de ficar escutando rádio. Ligo uma vez ou outra no carro, mas é assim coisa bem rápida. E mesmo assim não presto muita atenção. Só que quando ela ligou aquele rádio e ficou ali atenta, escutando a história, eu gostei de saída. Aliás, confesso até que usei isso como pretexto para me aproximar, puxar assunto. Ela ali ajudando o marido com a pintura, o rádio ligado, eu aproveitei para perguntar: escuta, que programa é esse aí que você está ouvindo? Ela olhou para mim e sorriu. É a música da minha vida. Puxa, que bacana, parece uma novela, né? Olha, fiquei tão interessado na história que comecei a acompanhar e fiquei ali o tempo todo a seu lado. Interessado na história e naquela que ouvia a história também. Porque se eu tivesse saído para trabalhar, como costumava fazer todo sábado, talvez eu não tivesse ficado tão encantado por ela. Talvez tenha sido esse o meu erro, se é que aquilo que eu cometi foi um erro. Aqueles olhos claros, meio esverdeados, meio cor de mel, mexeram tanto comigo. O fato é que depois que terminou a história, a gente ainda ficou ali comentando, conversando sobre o programa. Ela chegou a me contar, assim por cima, algumas histórias que já tinha ouvido. Depois, comentou também que tinha vontade de mandar a sua, para ouvir na música da minha vida. A história dela com o marido, naturalmente. O fato é que a conversa fluiu. Não sei se por ter usado o programa como pretexto, mas a gente começou a conversar e não parou mais, mesmo o marido dela estando ali do lado. Foi inevitável me encantar com essa menina. Na verdade, eu já tinha me encantado de saída, quando botei os olhos nela pela primeira vez. Mas depois ali conversando, do lado dela o tempo todo, praticamente durante mais de uma hora, ela conversando comigo, sorrindo, e aqueles olhos maravilhosos pousados em mim. Foi simplesmente impossível eu não me encantar. Olha, podia até ser impressão minha, mas senti até que rolou uma troca de olhares bem significativa entre a gente. E isso naturalmente contribuiu ainda mais para que eu ficasse mais e mais atraído, mais e mais balançado. Eles acabaram passando aquele sábado todo lidando com a pintura. A meu convite, aliás, até almoçaram ali comigo. Olha, não sei explicar o que aconteceu comigo. Não é que eu estivesse apaixonado, mas a verdade é que eu não consegui mais tirar aquela moça do pensamento. Eu fechava os olhos e a sua imagem imediatamente surgia na minha cabeça. Parecia até uma fixação. E o pior é que quanto mais os dias passavam, a cada vez que a gente se via, tudo ficava mais intenso. Eu acordava bem cedinho, mais cedo ainda do que já estava habituado. Tomava um banho, me arrumava, depois preparava o café e ficava ali esperando que eles chegassem para começar a lidar com a pintura.
Como eu sabia que ele chegava cedo, aproveitava até para me atrasar, às vezes um pouquinho, só para vê-lo chegando. E como eu sabia que ela gostava de escutar a carta todo dia, enquanto trabalhava, às vezes eu só saía para trabalhar quando a história chegava ao fim. No fundo, era só um pretexto para poder ficar ali pertinho dela. E depois a gente ainda comentava a respeito da história. E isso, é claro, mexia ainda mais com a minha cabeça. Olha só, eu sei as coisas que eu sentia quando estava perto dessa mulher. Coisas que juro, apesar de ser um homem adulto, de ter tido as minhas namoradas, os meus casos, eu acho que nunca tinha sentido antes. Eu não sabia exatamente se era desejo, se era atração, se era uma fixação, ou se naquelas alturas já tinha virado paixão. Eu só sabia de uma coisa. Estava ficando louco a cada dia, a ponto de perder a cabeça e cometer até um desatino. Até que um dia, quando eu estava saindo para trabalhar, para minha surpresa, ela se aproximou de mim e pediu: escuta, doutor Miguel, será que o senhor por acaso podia me dar uma carona até o centro? Sim, sem problema, mas por quê? Você não sabe o que é? É que eu tenho de resolver umas coisas, tenho que pagar uma prestação e hoje eu não vou poder ficar para ajudar o Zezinho na pintura. Não, tudo bem, imagina. Te deixo no centro, sem problema nenhum. Olha, eu nem acreditei quando ela entrou no carro. Eu nem acreditei quando tive aquela oportunidade de ficar sozinho com ela. Era uma coisa que eu queria há muito tempo, mas de que jeito? Ela estava ali na minha casa ajudando o marido a pintar. Na verdade, eu nunca imaginei que tivesse coragem para fazer o que fiz. Porque, como eu já disse lá no começo da minha carta, eu sempre fui um cara assim meio tranquilo em relação à mulher. Tranquilo no sentido de não ser muito atirado, de não me meter com mulher que tem compromisso, de só me aproximar de mulher quando sentia que era uma aproximação que tinha também o aval da outra pessoa, sabe? Eu sempre fui um cara assim meio na minha. Tanto que já fazia muito tempo que eu não tinha ninguém. Estava sozinho. 1 ano e meio, mais ou menos. Só que eu não sei o que aquela moça fez comigo. Ela simplesmente virou a minha cabeça. Desde que a conheci, que eu não conseguia pensar em outra coisa. Imagine então como fiquei me sentindo depois que ela me pediu carona. No que ela entrou no carro, eu já comecei a fazer um monte de perguntas pessoais. Tudo assim bem disfarçado, claro, mas eu tinha uma curiosidade tão grande sobre a vida dela, a vida com o marido principalmente. Coisas que naturalmente, diante do marido dela, eu com certeza não teria coragem para fazer. Eu ia perguntando e ela ia respondendo. E quase sempre com aquele sorriso nos lábios e aquele olharzinho que simplesmente me tirava do sério. Meu Deus, que olhos! Verdes, entremeados de mel. Os olhos mais lindos que eu já tinha visto. Depois foi a vez dela me fazer uma porção de perguntas. Por que eu nunca tinha me casado? Se eu tinha alguém? Onde eu tinha nascido? Se eu não tinha nenhuma namorada na rua? Ou pelo menos uma paquera? Ela fazia as perguntas assim de uma maneira bem sutil, exatamente como eu. Mas de qualquer maneira, deu para notar o seu interesse. Ou será que eu estava vendo coisas? Acho que não. Até porque, além das perguntas, a partir de uma certa altura, ali mesmo dentro do carro, a gente começou a se olhar tão fixamente
que o meu coração chegava a bater mais forte no peito. Meu Deus, que mulher bonita. Cheguei a andar mais devagar com o carro, só para que demorássemos a chegar no centro, para que pudéssemos ficar a sós mais alguns minutos. Quando chegamos, ela já foi falando: olha, aqui tá bom para mim, doutor Miguel. O senhor pode parar naquela esquina ali que para mim tá legal. Eu ainda dei uma volta na quadra para encontrar um lugarzinho para estacionar. E quando encostei o carro, em vez de abrir a porta e descer de uma vez, para minha surpresa, ela se virou para mim e ficou me encarando. Era como se estivesse querendo me dizer alguma coisa. Repito, não era um olhar comum. Eu não sou nenhum menino inexperiente, de maneira que, quando uma mulher me olha com algum interesse, alguma segunda intenção, pelo amor de Deus, eu percebo. E era exatamente o caso. Ou eu muito me enganava, ou aquela atração que eu sentia por ela estava sendo correspondida. Mesmo assim, fiquei pensando: será? Será que essa coisa que eu estou sentindo não está me deixando meio convencido demais? Meu Deus, ela é casada. O marido dela está lá pintando a minha casa. Só que ninguém olha tão fixamente para alguém se não estiver interessado. Pelo menos um pouco. E eu, é claro, apesar de nervoso, de ansioso, quando ela olhou para mim antes de descer e fixou os olhos em mim, eu sustentei o olhar. Até que ela baixou os olhos e sorriu. Sabe aquele sorrisinho encabulado? Ou então, sei lá, sorriso de quem está tentando provocar? Nervoso, ansioso, meio sem jeito, eu perguntei: que foi, Janete? Por que você riu? Nessa hora ela voltou a me encarar. Nada. Bom, deixa eu ir que está na minha hora. Obrigada pela carona, tá? No que essa moça fez menção de abrir a porta e sair, não sei o que me deu, mas eu a segurei pelo braço. Janete, espera. Ela então se voltou para mim, só que desta vez bem séria, me olhando profundamente nos olhos. E naquela hora, eu simplesmente não resisti. Sem pensar nas consequências ou na reação que ela pudesse ter, a puxei para perto de mim e colei a minha boca na sua. Sabe, foi um impulso. Eu não pensei em fazer, simplesmente me deu aquela vontade. Sem contar que tudo aquilo que tinha acontecido ali no carro, aqueles olhares, aquele sorrisinho dela, aquela hesitação que ela teve quando eu estacionei e ela ficou ali do meu lado, olhando para mim, depois sorriu, aquele sorrisinho encabulado, aquela... Sabe, tudo aquilo ajudou. Tudo aquilo me encorajou. Porque ou eu muito enganado estava, ou ela também estava se sentindo atraída por mim. Meu Deus, que beijo gostoso. Ela não me empurrou, ela não evitou, ela não se afastou, pelo contrário, correspondeu ao meu beijo. Bom, naquela hora eu não tive dúvida nenhuma, né? Ela também me queria. Eu não pensei no que estava fazendo. Eu simplesmente fiz aquilo por impulso. Fiz aquilo que o meu coração tanto desejava, desde que bati meus olhos nela pela primeira vez.
E repito, para minha surpresa, ou talvez nem tanta, ela não evitou o beijo. Pelo contrário, ela não se retraiu. Ela simplesmente correspondeu. Resultado: não fui trabalhar. Nem ela foi pagar a dita prestação. Depois do beijo, dali mesmo, toquei com o carro direto para a rodovia e paramos no primeiro motel que encontrei pelo caminho. E lá naquele motel, a gente se entregou um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo. E depois do amor gostoso que fizemos, não tive mais dúvidas. Se no começo eu me perguntava se aquilo era fixação ou simplesmente atração, agora tudo estava muito claro na minha mente. Eu estava, na verdade, apaixonado, completa e perdidamente apaixonado. Olha, foi até difícil trabalhar aquele restinho de dia. Eu simplesmente não consegui me concentrar em mais nada. Só conseguia pensar naquela mulher. No dia seguinte, eu acordei bem cedo e caprichei no visual. Não vi a hora do Zezinho e a Janete chegarem para começar a lidar com a pintura. Aliás, já estava quase no fim do serviço. Eu continuava exatamente do mesmo jeito que no dia anterior, pensando nela o tempo todo, nervoso, ansioso, louco para ver como a gente ia se comportar um diante do outro, depois de tudo aquilo que havia acontecido no dia anterior. O problema é que, para minha surpresa, ela não apareceu. Para minha decepção, o Zezinho apareceu sozinho. Eu olhei para ele diante da porta, depois olhei para o seu carro estacionado ali perto. E como não vi nenhum sinal da sua mulher, eu perguntei: ué, cadê a Janete, Zezinho? Não veio trabalhar com você hoje? Pois então, doutor Miguel, ela não acordou bem hoje cedo, estava bem indisposta, aí preferiu ficar em casa. Olha, fiquei muito triste. Até porque eu tinha acordado 4 horas da manhã, de tão ansioso que estava, só para vê-la chegando. Tudo aquilo que tinha acontecido entre nós no dia anterior não tinha me saído mais da cabeça. Eu só pensava nela, só via o seu rosto diante de mim, só sabia pensar no amor que tínhamos feito no dia anterior. O fato é que aquele dia não teve a mesma graça para mim, pelo simples fato de não tê-la visto pela manhã. Eu fiquei o tempo todo me perguntando o que teria acontecido. Será que ela realmente estava se sentindo mal? Será que estava doente? Não sei porquê, mas eu fiquei com a impressão de que ela não tinha ido ajudar o marido com a pintura, porque talvez tivesse ficado sem jeito de me encarar depois do que tinha acontecido entre nós. Devia ter ficado sem jeito. Devia estar fugindo de mim. E o pior é que, para o meu desengano, a gente nunca mais voltou a se ver. Ela simplesmente não veio mais com o Zezinho ajudar na pintura. Pintura essa que já estava quase no fim mesmo. E a gente nunca mais se viu. De certo modo, fiquei meio sem jeito de ficar perguntando dela para o marido. Tudo bem, parecia que ele não estava desconfiando de nada. Mas, ainda assim, eu sabia o que tinha feito. E de um modo ou de outro, fiquei com receio de repente, demonstrar um interesse acima do normal e o Zezinho ficar desconfiado. De qualquer maneira, a gente nunca mais se viu. E o pior é que, repito, depois de alguns dias, já que a pintura estava no fim, ele terminou o serviço, eu fiz o pagamento e perdemos o contato. Eu até tinha o telefone dele,
Mas guardei o papel com o número, não sei onde, de modo que acabei perdendo. Se bem que o telefone era dele, não era dela. De que adiantaria ligar para ele se não seria ela a atender o telefone? Por mais apaixonado que estivesse, eu acho que eu não teria tanta cara de pau. Foi por tudo isso que tomei a decisão de escrever essa carta e enviá-la a esse programa. Ela escutava todos os dias, não perdia uma carta. Por isso tenho certeza de que irá escutar esse meu apelo também. Janete, sei que você está me escutando. Eu queria tanto que você soubesse como fiquei triste quando aquele dia, depois do amor que a gente fez lá naquele motel, você simplesmente não apareceu para trabalhar no dia seguinte. Você não imagina a ansiedade. Você não imagina a hora que eu acordei. 4 horas da manhã, Janete. Tomei banho, fiz a barba, coloquei a minha melhor roupa. E não era para trabalhar, não. Era para te impressionar. Eu queria estar bem bonito e cheiroso quando você chegasse. Sabe por quê? Porque aquilo que aconteceu lá naquele motel, pelo menos para mim, não foi apenas uma transa. Não foi apenas sexo. Não sei o que você fez comigo. Só sei dizer que me apaixonei e me apaixonei de uma tal forma que nunca mais tirei você da minha cabeça. Você acredita? Por isso resolvi escrever essa carta. Porque foi a única maneira que encontrei de falar diretamente com você, mesmo sendo através da voz de outra pessoa. Você não faz ideia da falta que você me faz. Eu sei que você é casado, mas não deve amar tanto o seu marido, porque de outra forma, aquilo que aconteceu entre nós não teria acontecido. Meu Deus, já faz quase 10 meses. Eu simplesmente não consigo tirar você da minha cabeça, não consigo te esquecer. Por tua causa, passei a escutar esse programa direto. Fico escutando toda manhã no rádio do carro, enquanto sigo para o trabalho. E enquanto escuto, eu fico imaginando que naquele mesmo horário, você deve estar em algum canto qualquer dessa cidade, com o rádio ligado, prestando atenção na história. Fico me perguntando, será que você ainda pensa em mim? Será que, pelo menos de vez em quando, você lembra de tudo que fizemos naquele quarto de motel? Pois saiba que eu penso todos os dias. Na verdade, penso o tempo todo. Simplesmente não consigo apagar da minha memória aquelas horas maravilhosas que passamos um nos braços do outro. Aquele nosso primeiro beijo, ainda ali dentro do carro. O modo como você me olhou, um pouco antes de você abrir a porta e sair. Na última hora eu te impedi, você lembra? Sem pensar na tua reação, segurei o teu braço, te puxei para mim e te roubei aquele beijo. Um beijo que, para minha felicidade, você correspondeu com paixão. Ah, Janete, eu queria tanto te ver de novo. Se você estiver ouvindo essa minha carta, pelo amor de Deus, me procure. Não é um simples entusiasmo. Um simples entusiasmo já teria acabado. Meu Deus, já faz quase 1 ano, 10 meses. E eu penso em você direto, todos os dias, o tempo todo. Eu precisava tanto te ver de novo. Meu coração fica tão apertado, tão pequenininho, sempre que penso que isso jamais vai acontecer de novo. Eu sei que você parou de vir aqui em casa,
apenas para fugir de mim, enquanto o teu marido ainda fazia pintura. Quem sabe você tenha ficado arrependida por ter ido para a cama comigo? Não sei. Quem sabe tenha ficado com medo das consequências do nosso ato? Medo que o teu marido ficasse desconfiado? Ou que acabasse até descobrindo tudo? Não sei. Só sei uma coisa, Janete. Você mexeu demais comigo. A ponto de eu não conseguir mais te esquecer. 10 meses já se passaram. E eu simplesmente vivo com você no pensamento. Meu Deus, o que eu preciso fazer para que você me procure? Você sabe onde moro. Por que você não aparece de vez em quando? Mesmo que seja só para a gente conversar. Para tomar um café. Para escutar a carta juntos como fizemos tantas e tantas vezes. Você se lembra? Ou pelo menos, para durante 30 segundos, eu olhar de novo para esses teus olhos que me encantaram. Não sei mais o que fazer com essa saudade que tem me atormentado dia e noite sem parar. Eu não sei mais o que fazer com esse aperto que eu sinto no peito toda vez que eu lembro do que fizemos lá naquele motel. Estou apaixonado por você, Janete. Mais do que isso, acho que estou te amando. Só isso para explicar essa falta que eu sinto de você, essa saudade que me sufoca, que me atormenta, que chega a doer por dentro. Quer saber? Não é só paixão. No fundo, eu estou te amando. Só mesmo isso, para explicar por que ainda não te esqueci. Quase 1 ano, Janete. Eu nunca mais te vi. E, no entanto, você continua morando no pensamento. E, no entanto, eu nunca mais consegui te esquecer.